Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 29 e 30, que diz assim: E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Este é um cenário do sofrimento, de um pouco do sofrimento que o nosso Salvador Jesus Cristo passou antes de entregar a sua vida na cruz do Calvário. É um cenário de humilhação, além de ser uma grande humilhação, ela carrega atos proféticos, que muitas vezes nós deixamos que os nossos olhos fiquem postos apenas nessa cena terrível, mas nós deixamos escapar aspectos proféticos dela. O Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, e há muitas profecias sobre o sofrimento do nosso Salvador, de Jesus Cristo. E no Novo Testamento vem registrado o cumprimento dessas profecias, né? E aqui nós vemos um homem, Jesus Cristo, que após ser açoitado, ser humilhado, ter passado por um julgamento injusto, tanto pelos seus como pelos gentios, esse homem agora é escarnecido por soldados romanos. Esse homem, Jesus Cristo, ele sofreu muito para que nós pudéssemos colocar todo o nosso sofrimento sobre ele. Ele passou por aquilo que nós passamos aqui nesta terra. Mas a intensidade que ele passou, a intensidade da humilhação, a intensidade do sofrimento, chega muitas vezes a ser muito maior do que aquilo que nós passamos. Porque com ele foi tudo ao mesmo tempo, foi humilhação, foi dor, foi sofrimento, foi tortura. Nós hoje, nos nossos dias, temos alguns de nossos irmãos que estão, como que eu posso dizer? Que estão vivendo em países onde há perseguição aos cristãos, e eles também estão sendo humilhados, estão sendo perseguidos, estão sofrendo grandemente, né? E nós vemos que Jesus passou por todo esse tipo de sofrimento. Mas o interessante é que diz aqui que eles fizeram uma coroa de espinhos e puseram sobre a sua cabeça. Olha que interessante. Nós vemos isso na história do rei Davi. Quando um rei vai para a batalha contra outro rei, ou seja, quando um reino vai guerrear com outro reino, o rei vitorioso tira a coroa da cabeça do rei que perdeu a guerra e coloca sobre sua cabeça a coroa desse rei perdedor, para simbolizando, né, para dizer que a partir de agora ele era o rei vitorioso e reinaria sobre aquele reino que ele conquistou mediante a guerra. Ou seja, ele tira, porque a coroa é um sinal de autoridade, de governo. Então ele tira a autoridade, tira o governo daquele outro rei que foi subjugado na batalha e coloca sobre ele, mostrando que agora ele era a autoridade. Ele era o governo daquela nação que ele derrotou em guerra. E aqui nós vemos que os soldados, fazem uma coroa de espinho e colocam essa coroa na cabeça de Jesus Cristo. E simbolicamente, profeticamente, isso tem algo de muito valor. Porque se nós formos analisar lá no livro de Juízes, aonde tem lá a parábola de Jotão, nós vemos que as árvores pedem para a figueira, né, para a videira, virem reinar sobre elas, e a figueira a figueira e a vide não aceitam
reinar sobre as árvores. Então, o espinheiro se oferece e passa a reinar sobre aquele povo, falando de uma figura simbólica representando o inimigo, Satanás, né? Com espinhos, que consumiria, traria sofrimento, dor para aquele povo que ele estava reinando, que ele tinha autoridade, que ele tinha o governo. Então, qual é a coroa de um espinheiro? É a coroa de espinhos. Então, a coroa de espinhos representa a autoridade e o governo de Satanás sobre este mundo. Pois quando Adão e Eva pecaram, a morte passou a reinar e o pecado passou a reinar pela morte. Ou seja, Satanás passou a reinar nessa terra. E todos aqueles que não fazem parte do povo de Deus estão submetidos à autoridade e ao governo de Satanás. Não existe mais do que duas opções, não existe um meio termo. Ou você está sob a autoridade e domínio de Satanás, ou você está sob a autoridade e domínio de Jesus Cristo, que Ele é o nosso Rei. Então Jesus Cristo, além de sofrer ali aquele sofrimento, a dor e a humilhação, né, o escarnecimento, mas aquilo veio como um ato profético, pois quando eles colocam a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, já estava representando profeticamente que Jesus Cristo iria derrotar o seu inimigo, Satanás, e a autoridade e o governo que ele detinha passaria para Cristo. E é por isso que nós vemos que Jesus ele tem a chave da morte. Ninguém mais morre sem autorização de Jesus. Antes essa chave estava na mão do inimigo, porque ele tinha autoridade e ele tinha o governo. Então quando a coroa de espinhos é colocada sobre Jesus, profeticamente já estava simbolizando o que iria acontecer no mundo espiritual. Jesus iria derrotar Satanás na cruz, assim como o fez. Ele esmagou a cabeça da serpente ali, e a coroa de espinhos foi tirada de Satanás e foi colocada sobre a cabeça de Jesus, representando agora que ele tinha todo o poder, toda a autoridade e todo o domínio, todo o governo sobre todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa! Em meio ao sofrimento, à humilhação, ele recebe a coroa. Que para muitos ao olharem parecia que era algo terrível, algo de ruim, não, mas ele só estava recebendo a coroa daquele rei que ele derrotou, que ele subjugou. Então a coroa de espinhos representa a coroa que Satanás tinha, a autoridade e o governo, que foi passado para Jesus. E aqueles que servem a Jesus fazem parte de seu reino. E é por isso que Jesus diz: a mim me foi dado todo o poder. A Jesus Cristo foi dado todo o poder, e Ele nos deu autoridade para orar pelos enfermos, expulsar os demônios, falar em novas línguas. E nós, como seus súditos, temos o direito de exercer essa autoridade. Então que Deus nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus Cristo.